Olá pessoal, vamos a mais uma aula de inglês. Esta é a aula de número 13, nossa 13ª aula, e nós estamos vendo os verbos em inglês no passado. Tá? A aula passada a gente viu os verbos regulares no passado, e aqui eu coloquei alguns exercícios só para vocês completarem, tá? Com o verbo está entre parênteses, completar e colocar ele aqui no passado, ok? Todos os verbos que tem aqui estão lá naquela lista, e se não tiver na lista, vocês sabem, todos eles são verbos regulares, então é só seguir a regrinha, ok? Então tá aqui a frase. Eu já vou ler preenchendo o verbo, tá? Porque a pronúncia não vai ser diferente. Vamos lá. I traveled around by car with two friends and we visited lots of interesting places. Você vai completar aqui com dois verbos, o verbo travel e o verbo visit. Próximo. One night we even learned some Irish dances. Ok? Completar com o verbo learn, parênteses. Last year I studied with friends in Ireland. Completar com o verbo study aqui. On weekends we usually dance na club. Vamos completar com o verbo dance. It rained a lot in my city. Completar com o verbo rain. We watched some beautiful rainbows. Completar com o verbo watch. I lived in a small town last summer. E completar com o verbo live aqui, tá ok? Isso é só um pequeno treinamento dos verbos regulares em inglês. A próxima, he played soccer in that town last winter. Completar com o verbo play aqui. Próxima, she enjoyed the party last week. Completar com o verbo enjoy aqui, no passado. They cried in front of the TV last night. Completar com o verbo cry no passado. E a última, I needed your help today. Completar com o verbo to need aqui no passado. Ok? Então isso é só para vocês treinarem, sempre observando aquela regrinha. Tá? Quando eu acrescento de, é quando o verbo termina em e. Quando eu acrescento ed, é quando o verbo termina com consoante. E se ele terminar em y, antes desse y tiver uma consoante, eu tiro y e acrescento ied. Mas se antes desse y tiver uma vogal, eu simplesmente acrescento ed. Bom, vimos sobre os verbos regulares, agora vamos ver como funcionam os verbos irregulares em inglês. São chamados de irregular verbs. Os verbos irregulares em inglês não seguem um padrão de formação. Isso é importante, porque os verbos regulares, nós vimos que o padrão de formação deles é D, ED ou IED. Os irregulares já não têm esse padrão de formação. Aqui, uma vez que não formam o simple past, que é o passado simples, e o past participle, que é o participio passado, acrescentando ED, IED ou D. Isso que a gente acabou de falar. Por esse motivo, a melhor maneira de saber os verbos irregulares é memorizando-os. Por isso que todo professor passa a tabelinha de verbos irregulares e não passa de verbos regulares. Porque de verbos regulares, o que você precisa saber é se você acrescenta D, ED ou IED. Então a gente costuma passar a tabela de verbos irregulares e fica aquela máxima desse jeito. Se um verbo não tiver nessa lista de verbos irregulares, então ele é verbo regular. Ok? Eu preferi passar uma tabela de verbos regulares também, para que vocês identifiquem quando usar ED, IED ou D. Tá? Porque eu lembro que na minha época eu sabia que tinha que acrescentar ED, mas quando que acrescentava IED e D eu me perdia. Tá? Então eu acrescentava ED em todos e achava que estava certo, e depois descobri que não estava, né? Tem essas 3 situações diferentes. Então vamos aqui. Todos esses verbos que estão aqui, que eu vou falar para vocês, todos eles são irregulares. O que é irregular? Está aqui o presente do verbo, que é o verbo to be. Né? I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are.
E o passado dele, olha só, do be ele pôr para was. Então, I was, you were, he were, she was, it was, tá bom? Então é o verbo irregular. E o particípio passado dele, olha, já mudou de novo. Aqui era was, aqui virou been. Tá? É o nosso verbo ser, estar. Então por isso que ele é irregular, porque o particípio passado é de um jeito, não segue ed, e o particípio o passado simples é de um jeito, não segue ed, e o particípio passado é completamente diferente do passado simples. O verbo bear, que é nascer, produzir, o passado dele é bore, o particípio já é born, tá vendo? Muda de um para o outro. E muda do presente para o passado simples e muda do passado simples para o particípio passado. Por isso que isso aqui você tem que decorar. Aí você fica bear, bore, born, para decorar. O become mudou, become ele virou became, e no passado simples, e quando chegou o particípio passado, ele voltou a ser become, que era igual ao presente. Tá vendo? Então, ele vai mudando. Às vezes muda e às vezes pode voltar ao original. Por isso que ele é irregular, ele não tem uma regra para seguir. Próximo, begin. O passado simples virou began, o particípio virou begun. Tá bom? Então, de um foi mudando para o outro e não segue uma regra, não segue um padrão. O break, que é quebrar. O passado simples é broke, então já mudou do break para o broke. E o particípio passado é broken, então já mudou também. Até agora a gente não viu uma regra, tá? Um padrão. Então, break, broke, broken. Bring, que é o verbo trazer. Olha que interessante. Ele mudou para brought, passado simples, e se repetiu no particípio passado. Então, é bring, brought, brought. Mas é uma regra? Não, não é uma regra. Cada um é de um jeito. Então, você tem que decorar esse verbo que é desse jeito. O verbo build, ele virou built, trocou o D por T, e se repetiu aqui no particípio passado. Aí você pode falar, ah, mas isso é uma regra. Não, é uma regra para esse verbo. Então você decora esse verbo, é assim. O bring é assim, o build é assim. Então nós vamos decorar ele. Bring, brought, brought, build, built, built. Buy, que é comprar. Olha só, bought, mudou do buy para o bought, e se repetiu aqui. Opa, legal. Então eu vou decorar esse verbo, buy, bought, bought. Ok? Porque não é uma regra, é não é um padrão. Cada verbo tem o seu passado. Aí vamos para o choose, que é escolher. O passado dele virou chose. Eu simplesmente tirei um O aqui, virou chose. Já o particípio, chosen, eu já acrescentei um N. Então essa regra aqui que estava todo contentinho, achando que o passado simples era igual ao particípio passado, aqui já caiu por terra. Choose, chose, chosen. O verbo escolher. O verbo come, ele já virou came, aí voltou para o come. Tá? Então cada verbo tem a sua característica. O do virou did, e no particípio virou done. Então do, did, done. O verbo drink, que é o beber. Drank, drunk. Ok? Então foi variando. O verbo drive, que é dirigir. Drove, driven. Então não tem uma regra. Por que o drove virou driven? Não é um padrão. Tem que decorar o verbo assim. Drive, drove, driven. O verbo eat, que é comer. Tem ate, que é o passado simples. Eaten, particípio passado. Tá? Cadê a regra aqui? Não tem. Feed, que é alimentar, nutrir. Olha só, virou fed. Beleza. E repetiu fed. Ah, tem alguns verbos que repetem? Sim. Então eu tenho que decorar esse verbo que ele repete, como que é a repetição que ele faz. Que cada um repete de um jeito. E olha só. Feed aqui é fio. A diferença do feed para o fio é que aqui termina com D, aqui termina com L. Certo? Então se for seguir uma regra, aqui ele só tirou um E. Aqui seria só tirar um E também. Mas não.
que ele fez? Ele tirou um E e acrescentou um T. Então não segue uma regra. E se repetiu no participo passado. Feel, felt, felt, que é o verbo sentir. O verbo find, no passado simples ele virou found e se repetiu no particípio passado. Found. O verbo forbid, que é proibir, impedir, ele virou forbade ou forbade, pode ser uma das duas formas. E no particípio forbidden ou forbid. Forget, que é o verbo esquecer, virou forgot e aqui virou forgotten. Tá bom? Não segue uma regra. Get virou got e virou gotten. Tá bom? Ah, mas esses dois são iguais. É porque o get e o forget, o pessoal acrescentou um for a esse get. Por isso que é a mesma terminação. O verbo give, que é o verbo dar, virou gave, e aqui given. Tá bom? Então, decoro. Give, gave, given. O verbo go, que é o verbo ir. Olha só, já virou went. Já nem o G não existe mais, sumiu. E aqui voltou com o G. Go. Verbo have, que a gente conhece, o verbo ter, ele repete os dois. Had, had. Verbo hear, que é o verbo ouvir, simplesmente acrescentei um D. Olha só, vai falar assim, então ele é um verbo regular, porque eu acrescentei D. Não, mas na nossa regrinha, se o verbo terminasse em consoante, acrescentaria ED. E acrescenta D quando o verbo termina com E. No caso aqui, ele não termina com E e você acrescentou D. Por isso ele é um verbo irregular. Mesmo parecendo que está seguindo a regra dos verbos regulares, mas não está. Está hear, heard, heard. O verbo hide, que é esconder, virou hid. Tirei simplesmente o E daqui, virou hid. E aqui, hidden. Tá bom? Aqui eu tinha tirado o D, aqui eu acrescentei mais um D e EN. O verbo keep, que é o verbo manter e guardar, é só kept, e repetiu aqui no particípio, kept, keep, kept, kept. O verbo know, que é o saber, eu só troquei o O pelo E, o know virou new, e no particípio known, peguei esse know e acrescentei o N, known. Então, know, new, known, como a gente decora. Lead, que é o verbo liderar, comandar, guiar, passado simples virou led e se repetiu no particípio, led, lead, led, led. Learn, que é o verbo aprender, que a gente tinha visto ele como um verbo regular. Qual que era o verbo regular? Ele termina com consoante e eu acrescento ed. Aqui, esse mesmo verbo é irregular. Então, por quê? Ele termina com consoante e eu acrescentei T, learned. E se repetiu no particípio, learned. Então, o verbo learn é um verbo regular e irregular. Eu tanto posso usar ele como verbo regular, acrescentar ed, como acrescentar T. Ele aceita as duas formas. O verbo lose, que é perder, passado simples ele virou lost e se repetiu no particípio. Lose, lost, lost. Make, que é fazer, ele virou made, troquei o K por D e se repetiu no particípio. Make, made, made. O verbo mean, que é pensar, significar, o passado dele simplesmente acrescentei um T, mean, meant, e isso se repetiu no particípio. Mean, meant, meant. Então percebam que alguns verbos eles repetem o passado simples com o particípio. Eu tenho apenas que decorar que verbos são esses e saber qual que é o passado dele, para eu poder repetir. Meet, que é o verbo encontrar, ele virou met, só tem um E daqui, virou met e se repetiu o particípio. Met, meet, met, met. O verbo pay, acrescentou um D. A gente vai falar, então ele é um verbo regular, porque acrescentou D. Não, mas a nossa regra de verbo regular terminado em Y, eu acrescentaria ED. E aqui eu acrescento verbo regular terminado em Y, e que antes tinha uma vogal. Aí eu acrescentaria ED. Aqui eu acrescentei só D. Por causa disso, ele é um verbo irregular. Então é pay, pay, pay. O verbo put. Olha que interessante esse verbo. Ele é put,
Put não mudou nada, put não mudou nada. Então o presente, o passado, o simples e o particípio é a mesma coisa, é a mesma pronúncia. Put, put, put. Então como é que você vai saber se ele é presente, passado ou particípio passado? Pelo contexto da frase, pelo contexto da oração. Tá bom? O verbo read é a mesma coisa, olha só aqui. Read, e se repete aqui e repete em particípio também. Qual o diferencial aqui? É a pronúncia. O presente é read, o passado simples é read, o particípio também é read. Então eu vou decorar. Read, read, read. Mas a escrita é a mesma. O verbo ride, que é cavalgar, né? Andar, passear, de alguma coisa que seja montado. Então o passado dele simples é rode e o particípio ridden, que já mudou completamente. Né? O verbo run, passado simples é ran, o particípio voltou igual ao presente, run. Então é run, ran, run. O verbo say, acrescentei um D no passado. Então é o verbo regular? Não, porque pela nossa regra, terminado em Y e antes de uma consoante, eu acrescentaria ed. Terminado em Y e antes de uma vogal, eu acrescentaria ed. E no caso aqui acrescentou só D. E além de que acrescentou um I. Então é totalmente irregular. Então, say, said, said. O verbo see virou só, seen. Totalmente irregular. Sell, olha só, dois L's, né? Se eu acrescentasse ed, seria um verbo regular, mas ele do sell virou sold, repetiu aqui, sold. Send, que é o verbo enviar, sent, sent. Então percebam que muitos verbos eles repetem, o passado simples e particípio a mesma coisa. Então fica mais fácil você decorar. Sleep, slept, se repetiu no particípio, slept, sleep, slept, slept. Speak, virou spoke, e no particípio só acrescentei um N, spoken. Então é speak, spoke, spoken. Take, que é pegar, tomar, levar, aí virou took, e aqui voltou e virou taken. Então take, took, taken. Verb tell, que é dizer, pessoal, virou told e se repetiu no particípio. Told, tell, told, told. Think, que é pensar, virou thought, passado simples, e se repetiu no particípio. Thought. Think, thought, thought. Verbo wake, que é acordar, virou woke, e aqui virou woke, waked. A gente vai falar, mas é um verbo irregular então, aqui passou para ed, mas ele não é por causa do passado simples, que é outra terminação. O verbo awake, sim, é regular. O verbo wake, já não é. O verbo win, que é vencer, virou won, e se repetiu no particípio. Win, won, won. E o verbo write, que é escrever, virou wrote, e aqui passou written. Então, write, wrote, written. Ok, pessoal? Então, esses são alguns verbos irregulares. A maioria deles aí são os mais usados. E a gente tem realmente que decorar, fazer a regrinha. Tá? Think, thought, thought. Wake, woke, waked. Win, won, won. Write, wrote, written. É só assim para decorar esses verbos. Um exercíciozinho aqui para vocês. Passado simples, verbos regulares e irregulares. Ok? Então, deu uma misturada aqui. Os verbos regulares. Vocês vão acrescentar ed e os verbos irregulares. Vocês têm que olhar nessa tabela aqui. Tá? Porque não tem uma regra para os verbos irregulares. Olha aqui. Yesterday, my friend Sally and I. Ontem, minha amiga Sally e eu. Então, to the supermarket to buy food. Fomos ao supermercado comprar comida. Aí você vai ver se o verbo é regular ou irregular e vai preencher aqui. Tá com ele no passado. Beleza? Então, se você não lembrar, você olha na tabelinha dos verbos regulares, verbos irregulares que está nessa aula, e dos verbos regulares que está na aula passada. Próximo. Nós encontramos tudo que nós queríamos, exceto minhas bolachas favoritas. Então, eu vou encontrar aqui, preencher com o verbo find, no passado, e o verbo want, no passado. Vou olhar se são regulares ou irregulares para poder preencher. John usually goes to school by bus, but yesterday he, because it
Beautiful day. John geralmente vai para a escola de ônibus, mas ontem ele foi andar, caminhar. Mas ontem ele foi andando, foi caminhando, né? Porque estava um lindo dia. Vou preencher com o verbo to walk no passado e o verbo to be no passado. When Mary and Jake at the party, they for Mike but couldn't find him. Então, quando Mary e Jake chegaram à festa, elas elas procuraram por Mike, mas não puderam encontrá-lo. Vamos preencher aqui com o verbo arrive no passado e com o verbo look. Tá? Olhar se ele é regular ou irregular, preencher. Nós vimos Star Wars semana passada. Eu gostei bastante, mas meus amigos não gostaram. Preencher com o verbo see no passado e o verbo like no passado. Minha TV estava quebrada semana passada, então eu li todas as revistas no meu tempo livre. Completar com o verbo to be no passado e o verbo to be. Janet fez 3 pratos deliciosos para o almoço sábado passado. Nós comemos toda a comida. Nada sobrou ou nada foi deixado. Preencher com o verbo to make no passado com o verbo to eat. Tá bom? Se não lembrar se é regular ou irregular, olhe nas tabelas. E a última, Tony e Jim jogaram basquete como crianças. Tim também estudou francês e piano. Vamos completar com o verbo to play e com o verbo study do passado. E aqui vamos aos números do 120 ao 130. 120, lembrando que aqui eu usei o one, mas você pode usar a ao invés de one. 120, 120, 121, 121, 122, 122, 123, 123, 124, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 129, 129 e 130, 130, 30 ou 30, 130. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa 13ª aula. Muito obrigado e até a próxima.